Mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês uma peça muito legal, muito top assim para vocês venderem bastante. Olha o tamanho dessa peça, gente, uma super necessaire box. Cabe muita coisa dela, ela ficou grande mesmo, tá? Dá para fazer inclusive masculino, né, para carregar as coisas. Eu fiz com o intuito de frasqueira, né, para carregar bastante vidros de higiene pessoal, né, essas coisas, dá para viagem, né, enfim, uma necessaire multiuso e é uma box, a Super Box, né, eu nomeei ela assim, Super Box, e ela realmente ficou muito grande, tá? Então, já quero convidar você que está me assistindo no canal do YouTube, se ainda não é inscrita, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho e escolhe a opção receber todas as notificações para você assistir nossas aulas, que são toda semana aqui no canal do YouTube, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui, olha, o material que nós vamos precisar. Ó, vou mostrar assim para as meninas do Instagram. É bem grande, tá vendo? A medida é 38 centímetros, tá? Então, aqui tem 38 centímetros por 70 centímetros, certo? Então, essa é a medida que a gente vai cortar. Uma vez no tecido principal, que eu escolhi esse lindo aqui de mandala. A mesma medida a gente vai cortar uma vez no tecido de forro. Eu estou usando tricoline 100% algodão, tá, gente? E uma vez na manta. Como é uma peça grande, eu recomendo que vocês usem a manta R2, tá? Que ela é mais firme, certo? Aqui, para adiantar, já coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá bom? Então, essa é a medida do corpo, repetindo, 38 por 70, tá? Se por acaso chegar alguém aí nos comentários do YouTube depois, no meio da live, perguntando, as meninas que estiverem, que forem ficar aí durante a live, pode passar as medidas, por favor. É uma medida só, então super tranquilo. Medida do corpo, 38 por 70. Uma vez tecido principal, uma vez tecido de forro e uma vez na manta, certo? Tecido principal estruturamos aqui na manta, costurinha em toda a volta. A gente vai precisar de um pedaço de zíper aqui, ó, de 42 centímetros, tá bom? Tô usando o zíper número 5, gente, vou usar esse verde. Que eu já usei essa combinação com uma peça que eu fiz para as alunas VIP e ficou linda. Eu vou mostrar a peça para vocês. Então, vou usar aqui, ó, 42 centímetros de zíper. É gigante, vai ficar... Não é gigante, né, gente? É super. Ela é muito... Ela é bem grande, assim, um tamanho bem legal, que dá para guardar várias coisas. 2 cursores, tá? Porque é necessário, como é grande, legal por 2 cursores para ficar fechando no meio. Nós vamos precisar dos 2 puxadores. São 2 quadrados no tamanho de 9 por 9, tá? 2 quadrados, tamanho 9 por 9. Dobra ao meio, vinca aqui com a unha, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando ao centro, dobra mais uma vez, e aí ficou assim, ó. Tá? 2 vezes a gente vai precisar, são os puxadores da nossa necessaire. Vou botar o alfinete aqui, pronto. E a alça, gente, é o seguinte, ó. A alça... Tirar esses prendedores. Eu achei melhor encapar com o tecido, sabe por quê? Sobra uma tira de tecido. Você usando um retalho, eu digo assim, retalho comparado com o material que eu vendo lá no site, né? Um retalho que é tamanho 50 centímetros por 75, você tira este tamanho da necessaire e aqui, ó, vai sobrar uma tira de tecido, porque é 50 centímetros de largura e a necessaire é 38. Então, eu aproveitei essa tira que sobrou do meu tecido para fazer os 2 puxadores e também para fazer aqui a alça, tá? Então, o que que eu fiz, gente? Eu cortei 32 centímetros pela sobra do tecido, mas aqui deu 32 por 10, tá bom? Então, ó, 32 por 10, e aí lá no ferro de passar, dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as 2 pontinhas, encontrando no meio, ó. Meninas do Instagram, olha só. Passei o ferro e dobrei mais uma vez, passei o ferro. Formou essa tirinha, certo?
Aqui, só de tecido, fica molinho, tá, gente? Então, a gente precisa colocar alguma coisinha aqui dentro. Eu peguei uma alça chique, de 20 milímetros, tá, gente? 2 centímetros de largura. E coloquei aqui dentro. Vai deixar a minha alça bem firminha. Coloca aqui dentro, ó. Dobra e fica escondidinho. Se você não tiver essa alça, você pode cortar uma tirinha de manta R2, uma tirinha de 2 centímetros de largura e colocar aqui dentro, tá? Vai dar no mesmo, tá bom? E aí, é isso de material que a gente vai precisar, tá? Então, eu expliquei pra vocês, da minha sobra do tecido principal, eu usei pra fazer a alça e os puxadores, e da minha sobra de tecido do forro, foram essas tiras aqui, ó, que sobrou, eu vou usar como viezinho para fazer o acabamento interno. Vou usar o próprio tecido, tá bom? Então, guarda aí a sobrinha, a gente vai aproveitar todo o material, certo? E é isso, vamos começar a costurar aqui então, né, gente? Vou deixar aqui os materiais do ladinho. As duas primeiras coisas que eu vou costurar aqui, ó, vai ser os puxadores e a alça, gente, que é super simples. A mesma coisa que eu vou fazer aqui nos puxadores, vou fazer na alça. Uma costura na beiradinha de cá e uma costura na beiradinha de cá, tá bom? Então, aqui, ó. Máquina já está ligada. Tô usando máquina Jack. A minha máquina é a Jack A4. Se você procura indicação de máquina para comprar, procure pelo Maurício Armindo, lá na Costura e Bordados Limeira. Ele é o meu parceiro de máquinas. Comprando com ele, dizendo que foi a minha indicação, Aline Rogério, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá? Faz a compra com ele e fala assim, ó, é indicação da Aline Rogério, passa o contato dela pra mim ganhar os 5 projetos de videoaula, tá bom? Isso é comprando qualquer máquina, não é só Jack, não, qualquer máquina que ele vende. Gente, os puxadores, ó, já passei uma costurinha, e aí eu já vou dobrar juntando aqui pontinha com pontinha, e já costuro aqui, já deixo no jeito, pra hora que eu for colocar na peça, tá? Quem tá chegando aí agora, ainda não compartilhou, né? Ajuda nós aí. Aqui tô tirando só o excesso de tecidinho desfiado, tá? Então, ficou assim, ó. Vou separar os 2 puxadorzinhos aqui do lado. E agora eu vou costurar a alça. Vamos lá. Escapou a linha aqui da bobina. Então, uma costurinha de um lado. E do outro, tá? Então, a alça ficou assim. Aluna VIP, Beth, é quem é aluna do Clube VIP, tá? São as alunas do Clube VIP, o Clube de Costura Criativa, onde eu coloco uma aula nova por semana exclusiva para as alunas. O link para se tornar aluna do Clube VIP está na descrição da aula. É R$ 147 por ano. Uma aula nova por semana, tá? É um valor simbólico comparado com o conteúdo, né? Vão receber durante um ano por esse valor, tá bom? Então, ó, alça costurada, puxadorzinho costurado. Vou deixar do ladinho aqui e agora a gente vem com cursor, parte principal, zíper, que vai ser o que a gente vai costurar agora, tá? O forro vou deixar aqui na minha perna. Vamos fazer o quê? O seguinte, ó, aqui eu tô usando o zíper de 1 metro, então eu vou abrir, vou destacar ele, tá? Separar as duas partes. Então, eu começo aqui, ó. Aqui, gente, na largura menor, onde tem 38 centímetros, tá? Vai ser onde eu vou costurar o zíper. Coloquei dentinho de frente pra estampa, beiradinha do zíper bem certinho com a beiradinha do material. Essa primeira costura é uma costura de segurança.
Então, ó, passei desse lado, vou virar, e aqui do outro lado eu vou colocar outra parte. Eu já tava procurando, mas ela tava na minha perna, ó. Deixa sobrando uma pontinha de cada lado, uma pontinha de cá, e aqui do outro lado vai sobrar uma pontinha também, tá? Porque é pra gente conseguir colocar os dois cursores. Pronto. Luciane, não tô conseguindo ver pela distância. A alça, eu coloquei uma alça dentro, tá? Eu dobrei o tecido e coloquei uma alça chique de 20 milímetros dentro, tá bom? Pode ser uma tirinha de manta também. Ó, agora eu coloquei o calcador de zíper na máquina, tá? E vou colocar aqui o forro, estampa de frente com estampa. Alinhado, material aqui, gente, não pode o forro ficar aqui, por exemplo, e nem muito pra fora. Ele tem que estar alinhado com o tecido principal. Aqui a gente vai costurar o forro nesse zíper. Se quiser alfinetar, pode alfinetar, fica à vontade. E aqui a gente... Passou a costura aqui, venho do outro lado, a mesma coisa. Alinhadinho aqui. Pronto. Então, ficou os dois zíperes costuradinho. Viro pro lado direito. Ó, então, aqui ficou a parte principal, aqui parte do forro. E agora, a gente vai rebater essa costurinha aqui, ó, no zíper, deixando ele assim, levantadinho, bem certinho. Vem passando uma costurinha, pode usar aqui um pé de máquina do calcador de zíper. Então, ó, essa foi a costurinha que eu acabei de fazer, tá? Olha como que fica do lado do forro. Instagram, ó, a costurinha que eu acabei de fazer do lado do forro, tá? E aqui desse outro lado eu vou fazer a mesma costura. Pronto, então, rebati a costura do zíper dos dois lados, já posso tirar o calcador de zíper. Coloco o calcador de uso geral e agora a gente vai colocar o cursor, ó. Junta aqui, pontinha do zíper, o material aqui tem que estar alinhado com o outro lado, vou pegar uma tesoura aqui. Essa aqui já tá velhinha. Corta aqui o dentinho do zíper, a gente vai colocar um cursor de um lado. Aí, ele sempre engasga quando eu tô ao vivo, esse chato. Vê se tá alinhadinho. Puxou, deixa ele parado no meio. Vamos virar do outro lado e colocar aqui também. Bom dia, tá fazendo qual peça hoje? Estamos fazendo uma super box. É uma necessaire box bem grande, tá? Colocou aqui, ó, deixa o cursorzinho. Sim, o forro pode ser bagum. Acho que o corretor escreveu bagunça. A Ana Maria perguntou se o forro pode ser bagum. Pode. Ó, antes de desvirar a peça pro lado avesso, vou passar uma costura bem aqui no início do zíper. Tá? Pra quê? Pra quando eu desvirar aqui, ó, virar pro lado avesso, não abrir o zíper, tá? Então, passei uma costurinha. Pego aqui, ó, viro para o lado avesso. Certo? Vamos pegar os dois puxadores. Os dois puxadores. E aí, a gente vai costurar ele bem aqui, ó. Posiciona sua peça dessa forma, ó. Essa partezinha onde eu costurei,
Tá vendo? As duas pontinhas eu coloco bem assim, em cima do início do zíper e costuro. Ó, costuro nessa posição, deixa ele assim pra dentro. Olha só. Do outro lado a mesma coisa. Pronto. Escapou a danada da linha. Gente, para quem tá chegando agora, hoje temos uma promoção especial no site, tá? Você pode escolher usar o cupom de desconto, a palavra BOX, B-O-X, para usar, para ter desconto nos produtos. Ou você pode usar o cupom de desconto escrito frete, somente hoje, para ter 50% de desconto no valor do frete, certo? Ó, depois que eu costurei aqui o puxador, o que eu vou fazer, gente? Vou posicionar assim, ó, o zíper bem aqui. Aqui a gente segura no zíper, ajeita aqui o forro para ele não ficar saindo. Estica, ó, bem esticadinho. Segura aqui, ó, pra gente marcar o meio aqui na parte do fundo, tá vendo? Um pique bem pequenininho. Do outro lado, a mesma coisa. Segura o zíper, esticou pra ficar, não é esticar pra esticar demais, é só pra ficar bem certinho e dar um pique aqui, certo? Esse pique vai ser o guia aqui pra gente costurar, o que nós vamos fazer, posicionou dessa forma, vou colocar o pique que eu acabei de fazer bem de frente com o dentinho do zíper, ó, esticou bem. Nós vamos usar prendedores. Pode ser alfinete, coloca aqui, tá? Aí vem do outro lado a mesma coisa, o pique que eu fiz aqui bem certinho com o dentinho do zíper. Pronto, então ficou prendedor dos dois lados. Gente, peraí que eu vou tirar minha blusa, que agora deu calor. Obrigada aí às meninas que estão respondendo, as que estão chegando agora, perguntando de medidas, né? Aí. Bom, colocamos o prendedorzinho dos dois lados, nós vamos passar uma costura com... Ui, tá gelado, gente. Encostei aqui na máquina, tá gelado demais. Uma costura com um pé de máquina reta aqui e aqui do outro lado também. Passei de cá, tem do outro. Acabou a linha da bobina, vou só trocar, que já tem outra aqui pra usar. Ui. Uai. Bora. Passei a costura dos dois lados. Agora nós vamos, ó, gosto de fazer, virar aqui do lado do avesso do zíper pra fazer caixinha de leite, tá? Os rabicó que ficou de zíper, a gente pode cortar. Ó que grandona, gente. Legal, né? A caixinha de leite, para essa necessaire, eu vou fazer com 5 centímetros, tá? Deixa eu dar uma explicação. Usando a caixinha de leite com 5 centímetros, a necessaire, ela vai ficar comparada com o tamanho mais baixinha e mais larga. Dá pra colocar vidros assim, ó, em pé, dá pra colocar um par de sapato, por exemplo, tá bom? Caixinha de leite de 5 centímetros. Se você quiser ela mais estreita e mais alta, para ela ficar mais quadradinha, você pode fazer uma caixinha de leite de 7 centímetros. Ela vai ficar um pouco mais estreita e mais alta, tá bom? Então, fica aí a dica. Pega a caneta, pode ser régua escolar mesmo.
Nossa, eu tinha pegado minha reguinha quadrada, não sei o que barato, tá aqui. A gente conta a partir da costura e não da beiradinha. Faz um quadrado de 5 centímetros, tá? Olha só. Ah, Aline, não tem essa reguinha, como é que eu faço com a régua normal? Mede aqui 5 centímetros, fez a marcação, posiciona a régua em pezinho aqui, ó. Risca 5 centímetros, posiciona aqui 5 centímetros. Aí você fez quadradinho de 5 por 5, tá? Essa reguinha, ela tem exatamente 5 centímetros, então eu só coloco aqui e... pronto. Então, fez quadradinho em todos os lados. Nós vamos cortar em cima do risco de caneta. Pronto. Gente, olha uma dica para vocês não esquecerem nunca, tá? Sempre que você corta assim a caixinha de leite, volta aqui na costura, ó, e dá um retrocesso aqui, ó, no início, aqui e aqui. Por quê? Quando a gente corta a caixinha de leite, a gente tá cortando o arremate dessa costura. Então, a linha tá solta. O que que acontece? Quando você for fechar a caixinha de leite e esticar esse material, essa costura vai se desfazer, tá? Então, vem, faz esse retrocesso que não tem problema algum. Agora, a gente vai pegar aquela tirinha de tecido que eu falei pra vocês que foi a sobra. Ela tem 5 centímetros de largura. Vou posicionar a estampa da tirinha de frente com a estampa do material e passo uma costura aqui, ó, nessa lateralzinha. Esse é o viés para acabamento. Esse viés que eu costuro aqui agora não precisa dobrar a pontinha, tá? Depois da caixinha de leite precisa. Esse não precisa porque essa pontinha vai ficar embutida na dobra da caixinha. Então, ó, gente, ficou o tecidinho assim, certo? O que que eu vou fazer? Depois que eu costurei, eu viro ele aqui, ó, e vou fazer 2 dobras. 1, 2. Olha, fica um acabamento lindo, olha só. Fez as 2 dobras, passa a costura aqui. Do outro lado, a mesma coisa, pego o tecido aqui, ó. 1, 2. Essa costura, gente, que eu tô fazendo aqui no viés, ela tem que ser em cima ou antes da costura que eu fiz pra fechar aqui essa lateral. Não pode vir muito pra cá, não. Então, viezinho costurado dos 2 lados, agora a gente vai fechar a caixinha de leite. Primeiro, eu vou fechar 2 desse lado aqui. E desse lado, eu deixo pra depois, porque aqui eu vou colocar a alça, certo? Então, primeiro eu vou pra cá, ó. Pego aqui onde eu cortei. Ó, vem aqui dentro, procura o tecido, deixa ele bem esticadinho. Ela é grande, não consigo focar aqui pra vocês. Consigo mostrar. Ó, segurou bem retinho, que eu tenho que chegar lá perto de mim. Vou colocar 2 prendedores aqui, que eu consigo mostrar pra vocês. Então, olha, ó. Certo? Aí, eu venho aqui na máquina, dá uma macetada aqui, ó, porque é uma peça maiorzinha, né? Então, senão fica esse troço aqui te incomodando. Então, amassa pra você ter aqui o apoio. Nossa, mas essa linha hoje tá demais, hein?
para poder apoiar na própria peça, né? E ter firmeza para costurar, tá? A minha agulha tá torta, eu acho que é por isso que tá arrebentando ali. O buraquinho tá lá pra trás. Essa costura é com um pé de máquina. Você fez a costura de cá, olha do outro lado, vê se costurou tudo. Aqui, ó, você pode abrir o zíper, vira, vê se tá certinho, antes de costurar o viés, tá? Porque, ficou um pedacinho sem costurar, tecidinho ficou saído pra fora, aí dá pra você descosturar essa costura que fez e arrumar. Se você vir costurar o viés, depois fica mais difícil, tem que tirar o viés, né? Então, aqui a gente fez essa costura, já pode vir com o viés, ó. Aí, aqui sim a gente faz a dobrinha. Dobra a ponta do tecidinho, posicionou aqui. Passou a costura aqui, ó. Chegando aqui no final, a gente corta o tecido um pouquinho maior pra conseguir fazer a dobra aqui também, ó. Então, ele ficou assim, ó, tá vendo? Dobrinha em cima, dobrinha embaixo, ó, Instagram, dobrinha em cima, dobrinha embaixo, tá? Aí fica o acabamento bonitinho, virou pro outro lado, uma dobrinha, outra dobrinha, tá? Aí não fica aquele tecidinho desfiando em nenhuma das duas pontinhas. Certo? Agora venho do outro lado a mesma coisa. Prendedorzinho aqui. Ó, a peça ela fica grande assim, você amassa ela. Depois que a gente desvirar, a gente vai passar o ferro, né? Fazer aquele acabamento, aquele talento. Então não tem problema. Passou a costura, olhou dos dois lados, viu se tá tudo certinho. O tecidinho caiu no chão. A gente vem com o viés. Mesma coisa. Dobra a pontinha. Costura. Chegou aqui do outro lado, você corta o tecido um pouquinho maior pra conseguir fazer a dobrinha, ó. Dobra. Então, ficou duas dobrinhas aqui. Puxa pro outro lado e faz aquele acabamento. Uma dobrinha, outra dobrinha. Se você quiser, pode usar viés pronto aqui, tá? Viés de rolo. Pronto. Então, de um dos lados, as duas caixinhas estão prontas. Agora, a gente vem pra cá, ó. E aí, eu vou pegar a alça, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Antes de fechar a caixinha de leite, aqui, ó, eu consigo ver, né, a costura, que é essa costura que eu passei aqui, né? Que ela tá bem centralizada no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a alça aqui dentro, tá vendo a pontinha dela? Coloco a pontinha da alça bem em cima dessa costura. Por quê? Porque eu sei que aí a alça vai ficar bem no meinho, certo? E passo uma costurinha aqui, ó, pra segurar essa pontinha da alça já aqui, tá? Aqui com o zíper aberto, a gente vem, pega a alça e traz a outra pontinha, ó, saiu aqui. Vou fazer a mesma coisa, coloca aqui, ó, na costura, vê ali dentro se a alça não tá torcida, né, gente? Ninguém merece tristeza, a gente fazer a peça e pronto, gente. Sarararã, olha. Olha. E agora é a hora do parto, minha gente. A hora do parto. Tchararã. Desculpa, gente. A medida do corpo da necessaire, para a colega que perguntou, é 38 por 70, tá? A medida inicial para fazer. A Silviane tá aí respondendo. Obrigada. Desvirou, a primeira coisa que a gente vai ajeitar é as caixinhas de leite, ó, com o dedo forçando bem certinho, para ela ficar bem certinho saindo para fora, assim, ó.
Então, pronto, ó, gente, pronto. Vê se a caixinha de leite tá certinha, vem aqui. Aí, vocês vão no ferro de passar, com uma mão por dentro da peça e o ferro aqui por fora, você vai passando, amém, obrigada, gente, saúde do meu espirro. Tá, passou o ferro, fecha aqui o cursor. Eu sempre ressalto muito isso, ó. A necessaire ficou assim, tá? Mas tem aquele toque de acabamento que eu sempre passo pra vocês, ó. Aqui tá os biquinhos da caixinha de leite, certo? Então, você faz isso aqui, ó. Ó. Se puder, vem até com o ferro, passando o ferro. Porque isso aqui é que vai deixar ela modeladinha, tá? Ó, passa aqui, vinca, vem aqui na outra quininha. A mesma coisa. Ó, aqui, ó, também a mesma coisa, ó. Pega bem aonde tem a esquininha, a quininha da caixinha de leite, ó, já vai vincando, ela já vai ficando modelada, tá vendo? Ó, aqui, ela tá toda macetada. Aí você vem. Se o tecido tiver quentinho, tipo, se você fizer isso quando acaba de passar o ferro, fica mais modeladinho ainda, tá? Ó, fiz todo na parte de cima, olha como que já fica o aspecto diferente. Aí a gente vem e faz na parte de baixo também. Aline, vou vender em feira, vou enviar pra minha cliente. Você vai fazer isso daqui e vai colocar dentro da necessaire um plástico bolha ou um jornal, pra quê? Pra ela não amassar de volta, tá? Pra cliente receber a peça dela bonitinha, quadradinha, porque a primeira impressão é a que fica, né, gente? Então, não vai enviar para cliente sem pôr nada por dentro, porque senão ela vai amassar, que a gente vai receber ela toda amassada, e aí não fica legal, tá? Então, fez isso daqui, ó, sem ferro, olha como que ela, sem passar o ferro, ela já ficou. Vem nas caixinhas de leite, faz a mesma coisa. Aí, o que que acontece, gente? Eu sei que acontece isso com vocês. Acaba de desvirar a peça, tadinha, ela fica toda amarrotada, saiu do bucho da vaca, aí ela, a menina vai lá, passa o ferro de qualquer jeito, fala, nossa, mas a minha peça ficou tão desengonçada. É por isso, porque a gente tem que dar esse carinho aqui, ó. Vai fazendo carinho na sua peça, tá? Pra ela ficar bonita. Olha só, que diferença. Tá bom, gente? Isso aqui é o carinho que a gente faz. Então, não é só costurar, não é só saber costurar. Olha só como é que ficou. Toda quadradinha, toda bonitinha. Se você vir colocar alguma coisa por cima ou pôr num saco e amassar, ela vai amassar de volta, tá? Então, é o que eu falei. Fez isso daqui, ó. Tá no jeitinho bonitinho pra sua cliente ver ela perfeita. Você abre aqui, coloca por dentro ou jornal ou plástico bolha, preenchendo todo o espaço dela, porque aí ela vai continuar assim, até a cliente receber, né? E poder usar ela, ela fica lindona, tá bom? Então, pega essa dica, não esquece nunca. Olha isso, gente, que perfeição, ó. Olha, coisa linda. E ela ficou super espaçosa. Eu vou levantar a câmera. Olha eu aqui. Vou colocar perto do meu rosto pra vocês verem. Olha que eu sou cabeçuda. Ó, valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça fica aí de 90 a 120 reais, gente. Lembrando que não é uma simples necessaire, é uma super box, né? Ui! É uma necessaire bem grande. Cabe sapato, tá? Pra quem fica na dúvida, desse tamanho que eu fiz, cabe sapato, um par de sapato. Cabe uma troca de roupa. Cabe bastante produtos, tá? Dá para viagem, para o dia a dia, cabe tudo em uma só. Se a pessoa quiser levar só ela, pode levar que tem a alcinha, vai carregando assim, ó.